Vamos lá. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo, a mais uma conversa aqui nos Trabalhos e os Dias. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial. Eu falava há pouco aqui, antes de começar a gravar, que apesar dela ser uma autoridade, eu vou continuar chamando ela de Mari, porque no ambiente do Lumen é assim que ela é conhecida carinhosamente. Mas hoje nós estamos aqui para, primeiro, prestar uma homenagem, mais do que tudo. Segundo, para aprender com essa convidada tão especial. Então, o grupo de estudo, os trabalhos e os dias é para isso, é para a gente conversar sobre rotina, sobre produtividade, sobre estudos, sobre literatura, e a gente não poderia deixar de chamar a Mari aqui, né, que condensa tudo isso. Eu acompanho ali a saga dela há alguns anos, né, Mari? E posso dizer que ela condensa toda essa questão de disciplina, de rotina, de estudo, né, de literatura. A gente vai conversar um pouquinho sobre todos esses aspectos da vida dela que, apesar de já ocupar um cargo público antes, né, Mari, da promotoria do estado Sim. do Paraná, é, hoje ela realiza um sonho e ela está aqui para conversar com você, que talvez esteja aí na luta do concurso público, ou do mestrado, ou do doutorado, né? Dos estudos diários. Então, a nossa conversa é para isso. Antes de eu passar a palavra para a Mari, eu preciso falar que o grupo de estudos, trabalhos e os dias é uma iniciativa totalmente gratuita, como eu disse, para falar sobre temas de autoeducação, de literatura, e que a gente conta com alguns patrocinadores. Um deles é a Mentel Seguros, que é uma empresa de seguros que atua em todas as áreas e que patrocina a gente aqui para que a gente possa fazer esse trabalho totalmente gratuito. Então, se você tem algum seguro, seja ele residencial, comercial ou de auto, fale com o pessoal da Mentel Seguros, que com certeza eles vão te ajudar a encontrar o melhor seguro e o seguro mais barato. Também falo do Lumen Acervo, que é uma loja de produtos de papelaria, né, produtos de cerâmicas e essa parte é muito engraçada, Mário, porque toda vez que eu vou fazer o merchan do Lumen Acervo, Uhum. a Marina briga comigo, olha lá. E agora eu comecei a fazer de propósito para ela brigar comigo. Então, são Começou. cerâmicas, tá? Eu sei, tá? Como é que é o nome? Eu falo porcelana, enfim, são cerâmicas, são coisas lindas que você tem que entrar lá para você ver, tá bom? Porque ele também é um patrocinador nosso, também está aqui com a gente, proporcionando esse ambiente realmente de estudo, né? Olha aí, ó, ela sempre me corrige. É cerâmica. Então, são cerâmicas de altíssima qualidade, produtos artesanais, que eu tenho certeza que você vai gostar. Brincadeiras à parte, pessoal. Passo a palavra para a Mari. Antes, agradeço, Mari, o tempo, a presença, agradeço aí a disponibilidade de falar com a gente. Sei que deve estar uma rotina bastante puxada, mas conta para a gente um pouquinho quem é Mariana Pinheiro, quantos anos tem, formada em quê, né? E como foi essa sua trajetória aí até o cargo, um dos cargos mais assim de excelência do Brasil, que é não só a promotoria, mas a promotoria do estado do Paraná, que é extremamente assim concorrido, que é um estado modelo para muitos em questão de celeridade, em questão de equidade, em questão de, né, para mim que sou do direito também, o estado do Paraná, alguns estados do Brasil, eles são ponta de lança em questão de jurídica, e hoje você faz parte de um time seleto de promotores do estado. Conta para a gente um pouquinho aí o início da sua trajetória. Uhum. Bom, vamos lá. Primeiramente, aqui queria deixar claro que é sem formalidades, viu, Pedro? Pode me chamar de Mari. Você é sempre a Mari do Luminer aqui. E eu queria agradecer também a oportunidade de poder estar aqui e compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória. E eu acho muito importante esse trabalho que vocês fazem, você, a Mari, a Ari, de incentivar os estudos, porque hoje não é muito comum, infelizmente, que a gente veja isso.
E já falando sobre isso, vou contar um pouco da minha história. Bom, eu tenho atualmente 29 anos, sou formada em Direito, moro em São Paulo, capital, e na minha família eu nunca tive quem me incentivasse a estudar, porque o meu pai era pedreiro, hoje falecido, a minha mãe diarista, então os estudos eram para a gente uma coisa muito distante. Eu acabei conseguindo ingressar na faculdade por meio do ProUni, e depois disso decidi fazer concurso público, entrei no TRF3, atualmente eu sou técnica judiciária, e desde então permaneci estudando até o meu cargo de promotora, que eu ainda estou aqui aguardando para tomar posse. E, bom, eu comecei a estudar, assim, para concurso público no ano de 2018, foi quando eu conheci um pouco dessa área de concurso público, e estudei inicialmente para o concurso de escrevente técnico judiciário aqui do TJ São Paulo. Fui aprovada no concurso, mas antes de eu dar continuidade a ele, eu também passei no TRF3 e acabei optando por permanecer no TRF. E logo depois que entrei no TRF, teve aquela questão de mudança, me mudei aqui para mais perto de onde eu moro hoje, que é perto do meu trabalho. Então, fiquei um período sem estudar ou adaptando também essa questão da rotina, mas logo depois retomei para estudar para o cargo de promotora de justiça. E eu sempre trabalhei durante todo esse período, desde os 16 anos eu trabalhei durante 10 anos numa imobiliária, sempre estudando e trabalhando, e depois que eu fui aprovada no cargo do TRF, eu passei para o TRF e também continuei nessa rotina de trabalho e estudos. Então, acredito que a organização é o ponto principal para conseguir conciliar o estudo e o trabalho. Mari, deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou sobre a sua trajetória, sobre organizações, né? Conta pra gente como que era um pouco da sua rotina de estudos, né? É óbvio que teve altos e baixos, mudou muito, mas a grosso modo, como que você organizava os seus estudos? Por que que eu digo isso? Hoje, nós temos aí, dentro dos trabalhos e os dias, muitas pessoas que estão querendo ingressar em concursos públicos diversos. Um deles que tem muita gente que está buscando, é o concurso para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. E eu sempre digo exatamente o que você falou, só que, né, você tem assim uma autoridade muito maior para falar disso do que eu, Imagina. porque eu sempre digo, a organização e para estudos de longo prazo, a disciplina e o pouco todo dia é que faz a diferença. Conta para a gente um pouco dessa rotina que você tinha, né? Dias de semana, final de semana, como que funcionou isso para você atingir aí hoje né, a aprovação no concurso para o Ministério Público do Paraná. Uhum. Bom, em relação aos horários, eu sempre tentei ser muito organizada, levantar um determinado horário, estudar, ter o meu momento de leitura, depois ir trabalhar e no retorno continuar estudando. Então, basicamente, assim, não foi uma coisa linear, né? Teve períodos que eu estudei mais, períodos que eu estudei menos. Já cheguei logo no começo dos estudos, a acordar às 5 da manhã. Vou falar um pouco de como foi o meu estudo para técnico, porque era uma rotina mais diferente. Eu acordava às 5, tentava estudar até às 8, com pausas assim de 10 minutos, depois eu ia trabalhar, o meu trabalho era das 9 às 18, retornava, tomava banho, jantava e aí estudava das 7 ou das 7h30 até 9 da noite. E aí depois ia dormir para no outro dia, 5 da manhã, estar de pé. Já no TRF, a rotina foi um pouco mais tranquila, porque eu passei a trabalhar da meio-dia às 7 da noite. Então, eu Uhum. tinha basicamente período da manhã, era livre para estudo, então eu acordava, aí já modifiquei um pouco o horário de acordar, já não era mais às 5. Muita gente, inclusive, pensa que tem que acordar às 5 para conseguir fazer tantas horas líquidas por dia. E não é, a gente vai adaptando conforme é o nosso dia.
para mim que tinha uma rotina depois, quando eu passei no TRF, de chegar às 7 da noite, não dava para o meu cérebro se desligar tão cedo para eu acordar às 5 da manhã no outro dia. Então, eu fui adaptando essa questão, daí eu acordava mais ou menos por volta das 6 ou 7 horas, tinha um período de fazer 2 horas de estudo, depois pausava, me arrumava, tomava café da manhã e retornava aos estudos até o horário de meio-dia ou até o horário de ir trabalhar nos dias que eu vou presencial. E aí, na parte da noite, a mesma coisa, saía do trabalho 7 horas. Em certos períodos, eu conseguia ainda ir treinar das 7 às 8, dá ter um alívio na mente, né? E eu acho que é uma coisa muito importante para os estudos, embora muitas vezes a gente não queira abrir mão dessa horinha, mas para mim foi uma coisa que eu percebi que valeu a pena ficar aquela 1 hora ou 40 minutos treinando na academia, porque dá um alívio para a mente, alivia o estresse também, e é importante, né, para a nossa saúde. E aí, esse período das 7 às 8, quando eu chegava do trabalho, eu ia para academia e de noite estudava mais um pouco. Eu tentava estudar até por volta das 9h30, das 10 da noite, para conseguir ir dormir até as 11 e acordar no outro dia. Então, esse era o meu planejamento, mas claro que teve altos e baixos, nem sempre isso foi possível. Algum dia ou outro eu acabava indo dormir mais tarde, isso me prejudicava para acordar no outro dia, mas era a base que eu tentava buscar de cumprir esses horários. Perfeito, perfeito. Vamos lá, pessoal, anotando aí, hein? Ela falou sobre horários para acordar, horário para dormir, ela falou sobre a importância do exercício físico, sobre o momento de leitura, que também entra nessa questão de aquisição de cultura, mas também de desestresse, né, Mari? Tem muito a Sim, ver com isso, porque é uma rotina de estudo desde 2018. Nós estamos em 2024. Então, pessoal, para você fazer a mesma coisa durante tanto tempo, focado no mesmo objetivo, você precisa entender que você precisa ter escapes. Porque senão a gente, olha, eu não fui aprovado, Mari, mas eu tive uma rotina de estudo também grande. Senão a gente enlouquece, né? A gente sim. realmente entra em parafuso se você não tiver o seu horário de treino, se você não tiver o seu horário de dormir, se você não tiver ali a leitura como companheira. Então, mas você percebe que a rotina da Mari era voltada para isso, para cumprir as obrigações dela e também para os estudos. Agora eu te pergunto o seguinte, Mari, sobre nesse período, você contou para a gente desde 2018. Outra coisa, pessoal que está acompanhando a gente aqui, Mari, temos 80 pessoas aqui conosco, tá? Pessoal, caso vocês queiram ir mandando perguntas, beleza? A gente vai selecionando aqui e eu vou reproduzindo para a Mari também. E eu acho que a conversa fica até mais legal. Mas olha só, Mari, o Alan, ele fala o seguinte: eu fiquei impressionado com ela que fez o concurso do TRF3 e ela quase gabaritou o concurso e sabia a lei toda. Então, a Maria é um mito aí já, né, das provas do concurso. Então, é isso aí, pessoal. Então, vão mandando as perguntas que eu vou reproduzindo aqui para ela. Tem o outro lado, né, Mari? Essa questão de enlouquecer que eu falo brincando, mas de certo modo é sério. É... Mas também tem a questão da gestão das preocupações e das frustrações, porque não foi uma linha reta, né? Com Sim. certeza você teve problemas, você teve aí dificuldades, você teve altos e baixos, desânimos. Conta pra gente como é que foi, Mari, esse desejo seu tão forte e essa gestão dessas frustrações. Fazer uma prova, não ir muito bem, ou então, às vezes, errar uma questão que você sabia né, em condições normais de temperatura e pressão. Então, assim, conta para a gente um pouquinho dessa gestão de frustrações, de ansiedade, que é normal. Ninguém chega a uma fase oral, né, do MP do Paraná sem sentir a pressão, sem ter ansiedade. Mas você precisa treinar até isso, né? Você precisa ter o treinamento até disso para que você possa, de modo claro, objetivo, ali responder as perguntas. Conta para a gente um pouco como que foi essa questão dessa gestão das frustrações. Então, Pedro,
frustração no mundo dos concursos é o que mais vai ter, né? Eu já tive muitas reprovações, já reprovei em primeira fase por. Comecei reprovando por 5, já reprovei por 1 ponto, já achei que fosse passar para uma segunda fase, e depois a banca veio e anulou 10 questões, e eu fiquei de fora, sendo que eu já tinha comprado o curso, já tinha investido em curso de segunda fase. Então, essa frustração é algo muito difícil de lidar, mas o que eu acredito que tenha me ajudado é a questão de sempre ter uma rotina. Então, independente do resultado da prova, eu ia continuar seguindo a minha rotina. E aí eu entra na questão do quanto a literatura me ajudou. E aqui eu menciono principalmente o livro O Velho e o Mar, que a gente leu no Clube Lumen, que é um livro assim que aborda essa questão da gente ter resiliência, da gente confiar que algo bom nos espera. Uhum. Claro que às vezes na teoria a gente falando isso parece tudo muito lindo, muito fácil, mas quando isso eu percebi pela minha leitura, eu lendo aquele livro e outros também do Luminer, mas esse foi talvez um dos meus principais que me auxiliou nessa jornada. Você vai aprendendo a ter aquela sensibilidade para você mesmo, porque você se espelha na história que está sendo lá contada e passa a ter essa sensibilidade maior, um cuidado maior com a gente diante dessas frustrações. E assim, eu reprovei já em primeira fase, já reprovei em 2 segundas fases do MP, já reprovei no MP São Paulo, em segunda fase, no MP Minas, no MP Rio também, que a fase a segunda fase são 4 etapas, logo na primeira eu já reprovei. E, inclusive, no Ministério Público do Paraná, eu também reprovei na segunda fase. E, assim, quando chegou nesse momento, eu cheguei a pensar: será que isso é mesmo para mim? Porque eu já estou há 3 segundas fases aqui, tentando, me dediquei mais de dezembro até o mês de março, eu me dediquei integralmente para essa segunda fase do Ministério Público do Paraná e fui reprovada. E aí que entra também a questão do livro. Eu tive esperança, porque eu fiz recurso das questões, eu fui reprovada por 0,2 em um grupo, eram 5 grupos, eu aprovei em 4 grupos, em um grupo fui reprovada por 0,2. E aquilo para mim, eu não estava, eu fiquei, gente, como que eu vou voltar a estudar tudo de novo para a objetiva? Porque são fases, né? E eu já estava um tempo estudando para a segunda fase, mas assim, ter tido esperança nesse momento e também acreditar que cada prova é uma prova. Eu não sei qual era a minha prova, mas a gente só precisa de uma. A gente vai ocupar um cargo público. Exato. E aí eu fiz o recurso e no recurso eu consegui ser aprovada. Então, hoje, se eu puder também falar para quem está na segunda fase, ou até mesmo para quem está na fase objetiva por 1 ponto, alguma coisa assim, continue. Tenha esperança até o último. Se você tem a oportunidade de fazer um recurso, vai lá e faça, porque é melhor ter a sensação de que você foi atrás, de que você tentou tudo que estava ao seu alcance naquele momento. Perfeito. Mari, você comentou sobre o Clube Lumen, né? Para o pessoal que não conhece, o Clube Lumen, pessoal, ele é um clube de leitura no qual eu, Marina e Ari, a gente organiza uma série de leituras, né? E, e no qual a Mari... Você está desde o do Lumen 1, Mari? Isso desde desde o Sim, é, o primeiro. velho e o mar no meio. Então, Isso. a Mari está aí conosco há 4 anos, né? Já. Então, a literatura, ela tem esse poder. Se as pessoas soubessem, né, Mari, como um livro, uma literatura de qualidade, ela pode nos preparar para um momento como esse, porque são detalhes que a gente muitas vezes não tem recursos, às vezes, assim, psicológicos, que não seja a esperança, que não seja a resiliência, né? A Marina lembra muito bem que nós iniciaremos aí, abriremos, né, as inscrições para o Clube Lumen 5, né? Para o agora em dezembro, então fiquem ligados. Temos aí o site, temos listas de espera. Você que entrou nos trabalhos e os dias, né? Fique por aqui. Nós vamos passar algumas informações. É um grupo de estudo, mas claro,
quando as inscrições estiverem abertas, até por momentos como esse, por depoimentos como esse que a Mari trouxe para nós, vale a pena você investir no direito, você investir no concurso, você investir na parte técnica, mas vale a pena você investir na parte cultural também, que muitos candidatos não têm, né, Mari? Por exemplo, na melhora do seu português, na melhora da sua capacidade, né, de, de organizar suas ideias, tá? Então, tudo isso faz parte do universo da literatura. As pessoas acham que literatura é ficar lendo historinhas, mas é algo realmente que dá uma força vital. Então, as inscrições serão em dezembro, fiquem por aqui, tá? A Mari diz que santo de casa não faz milagre, né, Mari? Mas a Mari aí teve um depoimento maravilhoso de uma obra que a gente leu há 3 anos atrás e que continua impactando ela, né? O velho Santiago, né, Mari? Que Sim, ali se mantém resiliente em busca do peixe dele. E cada um tem o peixe, cada um tem o seu peixe, cada um tem o seu objetivo. Como você mesmo disse, a gente precisa de um cargo público, você precisa de uma chance para que você possa ali realizar aquilo que você se preparou tanto, que você, às vezes, injustamente ficou por 0,2. É quase um crime isso, na minha opinião, você destruir o sonho, uma caminhada de uma pessoa por 0,2. Mas são as regras do jogo, né? Então, a resiliência, manter-se ativo ali, foi muito importante. Vamos lá, Mari, temos algumas perguntas aqui. sim. Pessoal, quem quiser conhecer o Lumen melhor, tem aí o link do site. Vejam as listas de obras, conheçam aí os sócios, conheça aí a Mari, a Ari, conheça aí o meu perfil também. Acho que vocês vão se interessar, principalmente porque numa caminhada de longo prazo, numa caminhada de concurso público, vocês precisam ter respiros ativos. O que que é isso? Você precisa relaxar, mas ao mesmo tempo, né, Mari? Você precisa Sim. ali investir em cultura, porque isso volta no seu concurso. Eu sempre digo que quem pode mais, pode menos. Ou o que significa isso? Se você consegue interpretar um velho Ilmar, um Hemingway, um Shakespeare, um Dostoiévski, um Tolstói, você consegue, claro, interpretar melhor uma questão de concurso público. Então, entra lá para você conhecer melhor. Vamos lá. É, Temos perguntas de todos os tipos, tá? Mas vamos lá aqui, deixa eu escolher uma. É, Qual eram os seus métodos de revisões? Eu sempre digo para o pessoal que está estudando que estudar, no fundo, é revisar, porque não adianta nada você ir e deixar o tesouro para trás, né, Mari? Uhum. Então, É, exatamente. como que eram os seus métodos de revisões? Conta para o pessoal aí. Acho que essa é a pergunta mais difícil, né? Porque, sim, a gente já tentou de tudo. Já tentou aquelas revisões de 24, 7 dias, 15 dias. E, bom, para mim, o que mais deu certo, vou falar um pouco de como foi o meu estudo também para chegar nessa parte da revisão. Fique à vontade, Mari. O tempo é seu. Eu não quero roubar sua noite, mas enquanto você Né? tiver coisa para contar para nós, vai ser um prazer. Então, assim, eu tinha um material de estudo que eu construí com base em vídeo aula, e aí eu comecei a toda semana revisar esse material. O meu ponto principal, então, foi formar a minha base, e aí eu construí esse material, era um caderno digitado, assisti todas as aulas de um curso e digitei o conteúdo, imprimi esse caderno, e aí o meu método de revisão foi sempre revisar esse caderno de cada matéria. Então, de segunda a sexta, eu revisava no mínimo 5 matérias. Aí, toda segunda, eu olhando para aquele caderno, aquilo acabou que ficou, cada vez que eu lia, aquilo ia fixando na minha mente. E aí, como na verdade são muito mais que 5 matérias, depois de um tempo que eu já estava acostumado com aquele conteúdo que eu já estava revisando semanalmente, eu comecei a incluir outras matérias. Então, as matérias menores, por exemplo, ECA, ambiental, eu comecei a incluir depois de formar a minha base principal, que foram com as matérias Núcleo principais. duro, né, Mari? Que é civil, Isso, processo como civil, dizem. penal, processo penal, né? Constitucional, essas matérias, né? Seria isso. Isso, exatamente. Então, primeiro eu foquei nessas matérias,
para mim era uma coisa inviável estudar todas as matérias que é cobrada num concurso jurídico de uma vez. Então, foquei primeiro nesse núcleo duro, para eu saber aquele básico do núcleo duro. E aí, depois que eu já estava um tempo revisando aquilo, eu fui incluindo outras matérias. Então, por exemplo, na segunda-feira, eu sempre estudava constitucional. Então, segunda-feira estudei constitucional. Na outra segunda, eu ia ler de novo meu caderno de constitucional, ia fazer questões e ia complementando o caderno com as informações novas, com jurisprudência informativo. E aí, depois de um tempo, como já estava acostumado com aquele meu material, com aquela revisão, eu ia inserindo as outras matérias. Aí, por exemplo, direito penal era uma matéria que eu estudava toda terça, mas como eu já estava com aquele hábito de ler o material, eu já conseguia incluir duas matérias no mesmo dia. Então, a Você lia princípio, todo o material de direito penal, Mária? Ou você ia, por exemplo, por assuntos? Por exemplo, na terça-feira, que você falou, na terça-feira eu estudo penal. É porque é um mundo, né? É um sim, mundo. Então, como que era? Você, por exemplo, hoje eu vou ler Crimes contra a Vida. Seria, né? Seria assim? assim, inicialmente eu comecei assistindo às aulas e digitando o material do início. Então, começa lá na parte geral, Sim. territorialidade, esses pontos. E aí, depois de um tempo, quando eu já estava com uma base mais construída, eu já conseguia basicamente revisar, por exemplo, toda a parte geral em um dia. E daí, na outra semana, eu intercalava e revisava uma parte de crime contra a vida, crimes contra a pessoa. Então, eu ia intercalando. Em algumas matérias, eu conseguia ver tudo, em outras, eu precisava fazer intercalar. Então, em uma semana eu vi a parte geral, na outra semana eu vi a parte especial, que nem Código Civil, que é uma coisa impossível de você ler tudo em um dia. Então, eu começava pela parte geral, depois pegava famílias, depois ia ponto por ponto. Alguns Sucessões, assim por pontos diante. eu não focava tanto para o concurso do MP, por exemplo, contratos em um concurso de MP é menos cobrado. Então, com o tempo, conforme você vai fazendo questões, você vai percebendo aquilo que é mais cobrado e vai focando mais naquilo. Então, o meu ponto principal era ter o caderno com todo o conteúdo. E aí, no momento de revisão, eu via aquilo que estava sendo mais cobrado. Então, muitas Legal. vezes, a questão da revisão não era uma coisa certa. Então, por exemplo, tinha dias que eu começava fazendo questões. E aí, resolvendo questão, eu via que em um ponto eu não estava indo muito bem, eu não estava me recordando da matéria. Aí eu ia para o meu caderno para revisar aquele ponto. Ou eu Uhum. lia uma jurisprudência sobre determinado ponto. Eu ia para o meu caderno para inserir aquela jurisprudência naqueles pontos. Então, até mais ou menos eu começar a avançar nas primeiras fases, foi dessa forma. Aí, indo para a segunda fase, eu já passei a revisar de outras formas. Se já quiser que eu fale aqui, Pode falar, fica à vontade, Mário. e aí, indo para a segunda fase, eu percebi que eu precisava começar a me aprofundar nessa base que eu tinha feito. Então, foi aí Uhum. que eu comecei a inserir mais doutrina. Não lia o livro de capa a capa, mas ia lendo capítulos específicos de doutrina. Então, aí eu fui juntando a informação que eu tinha no meu caderno, que era uma informação mais básica, porque geralmente uma videoaula ou um PDF não vai te dar todo o suporte que tem em um livro. E aí, Uhum. indo para a segunda fase, eu senti essa necessidade de aprofundamento e comecei a ler a doutrina e complementando as informações que eu tinha. De Legal. alguns pontos específicos, eu fazia aquelas fichas, fichas pautadas. Aí Uhum. eu colocava as informações importantes ali referente à doutrina, de repente inseria também um autor para eventualmente citar em uma prova discursiva, em uma prova oral. E aí foi dessa forma que eu fui ajustando, não foi linear a revisão. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, basicamente, você criou um materialzão que você sempre voltava nele. Em segunda fase, você aprofundou esse material com doutrina. Então, era muita lei seca, né? E muita doutrina. Pessoal, isso serve para tudo, todo concurso, eu acho que você pode fazer dessa forma. Basicamente, o que a Mari falou é o seguinte: ela zerou o edital de uma forma, a partir das videoaulas, depois fazendo questão e revisando.
ela começou algumas coisas até já se tornavam automáticas, né, Mari? De tanto que cai, de tanto que Isso, vê, exatamente. então você consegue ali já fazer. Já respondemos os métodos de revisão, já respondemos aí, ó, Ana Carolina, se ela montou um material único, então sim, eram os cadernos, né, por questões. E aqui, ó, quando você encaixava as leituras do Clube Lumen? Bom, vamos lá. As leituras do Lumen, eu encaixava Outras, né, geralmente Mari? Outras, às vezes você fazia outras leituras que não eram do Lumen, mas como que você encaixava as leituras assim? as leituras, eu encaixava geralmente no horário do café da manhã, porque eu acordava e tinha aquele período que eu estudava, já logo que eu acordava cedinho, depois ia tomar café da manhã. Geralmente, o horário do café, 15, 20 minutinhos, era o tempo que eu encaixava a leitura. Infelizmente, óbvio que eu gostaria de ler muito mais, mas Uhum. pela rotina isso não era possível. E aí eu ia inserindo durante o café da manhã, ou às vezes antes de dormir, para desligar um pouco a mente. Assim, era 15 minutos a meia hora. Infelizmente, eu não conseguia fazer 1 hora, 2 horas de leitura, era o que eu gostaria, mas não era uma coisa possível. E, inclusive, o clube foi muito importante nesse ponto para mim, porque eu não tinha o hábito de leitura. E como eu falei, eu vim de uma família muito pobre, que nós não temos o estudo como uma base. Então, não é comum, não era comum na minha família que os livros estivessem lá à disposição para leitura. E eu só comecei mesmo a ter esse hábito de leitura com o Lumen. E na época que eu entrei no Lumen, o primeiro Lumen, eu Chega a me já arrepiar, fazia. Mari. Hum, Eu chego a me arrepio porque é assim, para nós, às vezes a gente, no, como diz Guimarães Rosa, né, no correr do dia a dia, a gente perde esse impacto, né? Então, assim, você falando uma coisa dessa hoje, aprovada em um concurso né, para o Ministério Público, fazendo ali a proposta do Lumen, que é essa de 15 minutos, quando dá, leia 5 páginas por dia, mas leia. Então, assim, eu arrepio, tô todo arrepiado aqui, então é isso, né? Mas conclua, você disse que não tinha o acesso por conta de uma família simples, mas com o Lumen você encontrou esse acesso, né, Mari? isso, exatamente. E também era uma coisa muito distante, porque a gente pensa que literatura tem que ser muito difícil, tem que ser aqueles livros enormes. E quando eu entrei no Lume, eu vi que era uma coisa possível, sabe? Era uma coisa que estava acessível a mim. Então, uma coisa que era totalmente inacessível, quanto pela trajetória que eu tive de vida, pelas circunstâncias da minha vida, se tornou palpável, se tornou possível por meio do Lumen, porque vocês trabalham com obras que são plenamente possíveis de serem lidas em um mês, e é aquilo que você falou, a gente lê 15 minutinhos por dia, 5 páginas por dia, e aquilo vai trazendo um conhecimento, também me ajudou com o meu estudo, com as minhas leituras jurídicas, que eu digo. Antes, para mim, era muito difícil pegar um livro jurídico, um Daniel Sarmento, por exemplo, e conseguir entender. E aí, com o Lumen, se tornou mais fácil essa questão da interpretação. Cara, assim, eu tenho certeza que as meninas estão emocionadas também aqui. Aqui, a Marina falando, querida. Então, assim, é isso. Eu não tenho nem palavras aqui. O pessoal falando que te acompanha desde a OAB. Então, olha aí que legal. É, é, Vamos lá, olha só. Pergunta do Alan, tá? Daqui a pouco a gente volta para essa questão da literatura, que tem algumas outras pessoas perguntando também. Olha lá, o Clube Lume é um hobby relaxante para mim. Olha aí que legal. Mas é É, mesmo. mas vamos lá. Como que você fazia para ir bem em português? Português, como que eu fiz? Eu, não foi linear também o caminho, eu tentei de muitas formas, mas basicamente eu lembro de ter feito um curso da professora Adriana Figueiredo, de português, específico para a banca, então eu fiz tanto para a VUNESP, na época que eu estudei para escrevente, e depois eu fiz para a FCC, quando eu estudei para o TRF. Uhum. E, além disso, eu sempre fazia uma prova de português por dia. É aquilo que você falou, quando a gente repete, aquilo acaba se internalizando, porque eu fazia, por exemplo, eu estava nesse período de estudar
para a prova do TRF3, que a banca era a FCC. Então, todo Uhum. dia eu fazia uma prova da FCC. E aquilo se tornava tão repetitivo que eu já sabia exatamente onde que estava a pegadinha. E Sim. também foi nesse período do TRF3, a prova foi em 2019, e eu já fazia parte do Lumen, e eu também acredito que a questão da interpretação me ajudou muito nessa questão de português, principalmente da FCC. Inclusive, foi cobrado um texto da Clarice Lispector, que, assim, era extremamente, uma interpretação extremamente difícil, e eu sei que eu gabaritei a prova de português nessa época, e eu acredito que é isso, é ter feito a base, que foi o curso de português, depois ter realizado questões todo dia, insistindo em questões da banca, e também a questão da leitura. Porque se não fosse a leitura, dificilmente eu teria conseguido interpretar aquelas questões para solucionar. Com, Sim. com a leitura, a gente acaba tendo um raciocínio muito mais rápido, forma o nosso raciocínio. Porque quando a gente tem uma base, por exemplo, de sintaxe, morfologia, você tem ali algo quase, a palavra dissecada, né? A palavra é totalmente assim, atomística, né? Em categorias, uma coisa muito sistematizada. Quando você, por exemplo, tem um contato com os grandes textos, você tem aquilo tudo também, só que num Sim, contexto, né, de uma construção, né? A própria palavra texto vem de têxtil, né? Vem de tecido, então vem ali costurado tudo nessa de uma forma que para você entender, você precisa dominar aquilo, né? sim. Então, De tanto a gente ler, a gente olha uma frase e já vê que ela está mal construída, já encontra o erro. E a gente exa- tem a visão de um todo, né? exatamente. Olha só, vamos lá. Pessoal falando que te acompanha há muito tempo. E agora uma pergunta também de uma coisa que eu falo bastante, que é em relação ao descanso. Você já respondeu, você ia dormir ali no máximo às 11, tentava acordar mais cedo, mas esses horários de descanso, final de semana, como que era, Mari? Bom, em relação ao descanso, meu descanso durante a semana, como eu falei, era esse período em que eu fazia minha leitura, tomava meu café, porque a semana era sempre muito maçante. Nos finais de semana, eu sempre optei por estudar todos os dias. Cheguei a tentar essa questão de descansar no domingo, mas para mim, se eu descansasse integralmente, eu acabava perdendo uma constância. Então, eu Sim, preferia fazer, ainda que pouco, mas fazer para não perder constância. E perfeito. aí, geralmente, sábado e domingo, eu estudava na parte da manhã e da tarde, e à noite eu descansava, assistia uma série, saía para jantar. Essas, basicamente, era assim a minha rotina de estudos. Claro que, estando sem estar com o edital aberto, que foi bem difícil, porque chegou uma maratona de editais, mas se tivesse que fazer uma viagem de final de semana, alguma coisa assim, ou um parque, ficar o dia inteiro fora, eu tentava conciliar, mas a regra era sempre estar estudando de segunda a sexta. Os meus momentos de leitura eram o meu descanso, e aos finais de semana, geralmente a partir da noite, ali depois das 6 da tarde, era o momento que eu descansava. Uhum. Eu lembro que quando, pessoal, eu estudei 4 anos, né, para o concurso do Instituto Rio Branco. E ali também foi uma escola muito grande para mim. Depois, por circunstâncias da vida, eu fui fazer outras coisas. Não fui aprovado como. Por isso que é importante vocês ouvirem da boca de alguém que passou por isso e foi aprovado, né? Porque às vezes eu falo, Mari, pessoal, tem que ler, é importante para o concurso. Ah, você não foi aprovado. Aí eu falo, é verdade. Agora tem alguém aí, ó, que foi aprovada e que está dizendo aí tudo isso. Mas. é, eu também levava assim o final de semana, né, feriados, como dia normal de estudo. Né? O domingo menos, mas o sábado ali eu lembro que eu estudava até 5h30, 6 horas, normal, porque é o dia que você tem tempo, né, Mari? Você está Exatamente. Como na trabalhando. semana a gente já tem que trabalhar, para mim eu via o sábado como uma oportunidade de eu conseguir estudar mais, de repente alguma matéria que ficou faltando durante a semana eu inseria no sábado. Na verdade, Uhum. para mim não era visto como um descanso, era uma oportunidade mesmo de ter mais horas de estudo. Mas, claro, como eu falei, de noite, geralmente eu é, ficava mais tranquila, não estudava.
vai sair, vai a um restaurante, né? É assim, pessoal. É uma vida de escolhas. Uma pessoa que é, escolhe para a vida dela alcançar um cargo, como é o cargo de promotor do Estado do Paraná, ela precisa fazer com que isso se torne a única coisa praticamente da vida dela. Então, você precisa abdicar de muitas coisas, né, Mari? Você precisa abdicar de festas. Muitas pessoas, por exemplo, por inclinação natural, já, né, que optam por estudar e tal, já não se sentem bem nesses ambientes. Eu sou uma delas, eu não gosto de festa, eu gosto de dormir cedo e tal, mas abdicar de, por exemplo, ver todos os amigos saindo, se divertindo, dia de semana, quinta-feira, no barzinho e tal, e você tem um compromisso com você mesmo de ir para casa, tomar seu banho, comer, estudar, dormir cedo, porque no outro dia você tem as suas responsabilidades e sabe onde quer chegar. Eu quero dizer, Mari, que é óbvio que eu tenho certeza, você sabe, né? A gente trabalha lá no Lumen, lá eu coloco muitas minhas ideias, e uma delas é essa questão de nascemos e jamais morremos, né? E eu tenho a sua idade, tenho 29 anos também, e você comentou que o seu pai faleceu, mas eu tenho certeza que ao olhar da onde ele está hoje, ele tem muito orgulho de você, muito orgulho da Obrigada. mulher que você se tornou, não só, Mari, pela sua aprovação. Eu acho que isso é uma cereja do bolo. Eu acho que ele está orgulhoso por conta da sua disciplina, da sua abdicação, da forma com que você, né, conduz a sua vida com muita seriedade, com sabendo onde quer chegar. Então, no momento que você falou, eu senti que eu precisava falar isso. E como a Marina colocou, é um orgulho para todos nós, porque todo mundo que passa pelo Lumen, né, é, a gente tenta fazer o melhor. A gente erra muito, a gente acerta, a gente tenta, mas todo mundo a gente tenta estar ali torcendo, rezando, trabalhando para que, de fato, a gente não seja mais um, né, que fala, que vende e que não entrega nada. A gente tenta fazer um trabalho sério, a gente tenta entregar o melhor. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está coisa, mas isso faz parte, né? Então, assim, é um orgulho. Falo em nome da equipe do Clube Lumen, ter você, né, como colega, como amiga, como membro de tantos anos do Lumen, porque não, repito novamente, não pela aprovação. A Mari se transformou da noite para o dia, né, numa coisa de assim extraordinária. Não, o extraordinário que você foi coroado ali, ele vem do dia a dia de muito trabalho, de dedicação, Exatamente. né? Vem da vida ordinária, né? A gente vai Exatamente. ganhando maturidade com o tempo, vai buscando melhorar a cada dia. E só voltando naquela questão que você falou de como também superar essas frustrações, e eu acredito que o fato de eu buscar o melhor para minha vida, vindo de onde eu vim e ter pensar que eu poderia modificar o rumo da minha família, sabe? Isso também é o que me fez continuar. Eu acreditar que o estudo, que o conhecimento muda a vida, é o que me fez continuar mesmo. E nisso o Lumen também teve uma grande importância. Que a gente conhece histórias de outras pessoas, a gente se aproxima de muitos autores. Aqui eu falo até de Machado, que é um dos meus preferidos, e o Lumen também me trouxe a história de Machado para eu conhecer, porque eu não conhecia antes. E a gente vê que é uma pessoa que era humilde, pobre e se tornou o que se tornou. E isso a gente vai pegando essas referências na vida. Embora não tenha tido essas referências quando criança, com o tempo a gente vai ganhando maturidade e essas referências vão se inserindo na nossa vida. Exatamente. Machado, né? Ele é um autodidata, se tornou o maior nome da literatura brasileira, mas a gente precisa lembrar que era uma pessoa negra no período muito próximo ali da escravidão brasileira, né? Tem a questão dele ter trabalhado em uma padaria durante muito tempo para aprender francês, porque o nome o dono da padaria era francês.
Então, ele, para receber os livros que vinham da Europa, e né, ele gostava muito de ler Flaubert, e ele, para ter aquilo ali, não tinha tantas traduções na época dele, então ele precisava ler em francês, e aí ele vai trabalhar numa padaria para aprender o francês com ali o dono da padaria. Então, é assim, são histórias, são referências, né? O Brasil carece de referências, porque as referências elas vão nos dando assim, pô, se ele fez, eu posso fazer na minha circunstância, na minha realidade, né? Exato. Ele dedicou tanto às letras, a escrever, ao estudo, por que que eu não posso fazer isso também, né? Por que que eu não posso fazer isso? Por que que eu não posso modificar a história da minha família para hoje, para hoje, para melhor, né? Então, assim, é isso. Agora o pessoal tá querendo saber aqui, Mari. Vai Uhum. relaxar, vai. Eu sei que, né, o período ali quando você ingressa, né, no MP, você ainda tem aulas, você tem um preparatório ali, né? Mas como que vai ser a sua vida de estudos hoje? Vai dar uma relaxada? Eu acompanho você no Instagram, sei que você está lendo mais, né, tá mais tranquilo. Como é que vai ser isso agora, depois dessa aprovação? Agora, enquanto eu ainda não tomo posse, eu tô tentando ficar mais tranquila. Agora eu já não leio mais 15 minutos, já consigo ficar 1 hora, 2 horas lendo. Então, tô aproveitando isso. Eu falei assim: agora eu vou colocar as leituras em dia. E uma amiga falou: isso é impossível porque leitura é um esquema de pirâmide. Você não consegue colocar em dia. Porque a gente lê um livro e já quer ler outro. Mas agora eu estou basicamente fazendo minhas leituras, né? O que eu sempre gostei. Não voltei a estudar ainda. Às vezes entro ali no Dizer o Direito, leio uma jurisprudência para me manter por dentro, mas eu sei que quando eu tomar posse eu vou retomar os estudos, não com a mesma carga horária, vai ser uma coisa para o meu trabalho, né? Então, provavelmente eu vou continuar assim estudando, mas Para se manter atualizada, né, Mari? para se manter atualizada. A gente precisa disso, né? Ainda mais no cargo que eu escolhi, eu sei que eu preciso disso. Meu estudo precisa ser constante. E é isso. Eu vou, por enquanto, eu tô. Ainda está muito recente, porque foi em agosto a minha prova oral, então até agosto eu estava estudando muito, muito. E agora que eu estou descansando um pouco, digamos assim, Tranquila. Aham. mais tranquila. E, ó, é verdade, viu? Esse negócio de que botar as leituras em dia, não, ó, no início do ano, foi ano passado, eu fiz uma lista de todos os livros que eu queria ler, para eu dizer assim, para o meu neto, falar assim, olha, eu já li o melhor da literatura mundial. Aí eu fui fazendo, deu ali uns 150 livros, mais ou menos. Cara, é impossível, porque toda hora você lembra de um, você é adicionalista. Toda hora É, você é adicionalista. Então, assim, é um privilégio a gente, né, ter objetivos como esse. É um privilégio o Brasil ter uma promotora que tem o hábito da leitura, né? Infelizmente não é assim com todos, né? Então, só temos a ganhar com isso. Olha só, o pessoal está perguntando, a Juliana pergunta, uma curiosidade, qual é a obra e o autor que são os seus prediletos? Acho que é de olha, ficção, tá? é Literatura. de Isso. ficção. Eu não posso deixar de falar do Velho Mar, está até aqui comigo do lado. Aí, ó. Se tornou um dos meus preferidos, talvez por ter me acompanhado durante toda essa trajetória, mas mais recentemente de obra, é muito difícil escolher, mas de autor, Machado de Assis, acho que não tem comparação. E eu gosto muito de Helena, que foi um livro que eu li recentemente e se tornou um dos meus preferidos. Ótimo, ótimo. Então, ela basicamente só escolheu aí, pessoal, só Hemingway e Machado. Então, ela está muito bem acompanhada, tá? Todos incríveis. E eu falo, pessoal, separem um tempinho, leiam contos, né? Coisas mais curtas. Então, é isso, é isso. Só acrescentando também um livro que eu gostei muito, foi Felicidade Conjugal. Tolstói Sim, também é sim, incrível, excepcional, a né? gente entender a mente das pessoas é excepcional.
Excepcional. Então, pessoal, tem essa indicação literária para vocês aí, ó. O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, tem Helena, de Machado, tem, né, e Felicidade Conjugal, do Tolstói. São as três indicações literárias da Mari. Para você que é concurseiro, você vai ter aí os seus companheiros muito bem, vai estar muito bem acompanhado nesses dias que nem sempre são, né, Mari? Nem sempre são, assim, felizes, assim, encantadores, mas Sim, são dias necessários para você ir para outro nível de conquistas da vida, né? exato. Talvez você esteja com a gente aqui, são, e talvez o seu foco não seja concurso público, talvez o seu foco seja, sei lá, uma empresa, seja um doutorado, um mestrado, mas tudo você vai precisar dessa motivação, dessa vontade, dessa necessidade de estar não motivado, mas estar assim buscando o seu querer de forma verdadeira, né? Eu tenho certeza que a Mari estudou muitas vezes, a maioria das vezes, sem querer estar estudando. Então, isso é próprio de quem sabe que não pode deixar a vontade de falar mais alto, né? A Sim. dever, a responsabilidade precisa falar mais alto. O Alan pede para que escrevam os livros aí, e eu adiciono um outro livro também, que também está no Lumen, que é O Deserto dos Tártaros, do Busatti. Para você aí que acha que tem muito tempo na vida, né, para fazer as coisas, leia esse livro, O Deserto dos Tártaros, que com certeza vai te ajudar e também vai te levar para outro patamar. Mari, 1 hora e 10 de conversa. Te agradeço demais, tá? Eu que agradeço. Pessoal, mais alguma pergunta que vocês querem fazer para Mari? Ela deve tá, com o tempo aí curto para conversar com a gente, mas se tiver mais alguma pergunta, senão eu já encerro aqui, beleza? Mari, sucesso absoluto, tá? Eu desejo para você que você continue fazendo esse trabalho excepcional, sério, focado, tá? Que você continue levando a sério, parabenizando, tá? Pela sua caminhada, parabenizando a sua família pela criação, né? Apesar de, como você falou, veio de um ambiente simples, mas veio de um ambiente com valores, porque é impossível, tá? Nascer uma Mari Pinheiro, né? De um ambiente que não tivesse ali cuidado, carinho, então a gente fica muito feliz. Pessoal, agradeçam a Mari aí, pessoal dando os parabéns, Mari. Obrigada. Olha lá, abre uma caixinha no seu Insta para responder outras perguntas. Mari, virou blogueira, viu? Agora você vai falar de concurso, vai ter que dar dica para o pessoal quer saber tudo. Ó, Qualquer coisa, vocês podem me chamar lá no Insta, se tiver uma pergunta específica, eu respondo lá. perfeito. Olha aí, ó, parabéns. Muito obrigado por compartilhar sua experiência. É um privilégio e prestígio nosso aqui. Parabéns, Mariana. Que Deus abençoe a nova fase. E é isso. Sigam ela. Mari, fala o seu arroba aí pro pessoal. Aí, já colaram aqui teu arroba. Vou digitar aqui. Ah, já Já foi, colocaram, Mari, tá já ótimo. foi. Uma história linda, é isso mesmo. A gente fica muito feliz, muito orgulhoso. E assim, Mari, obrigado por você ter esse carinho com o Lumen, né? De verdade, a gente fica muito feliz de ali um pouquinho, um grãozinho de areia fazer parte da sua história. O Lumen, ele tem assim 0% de participação. Você que construiu todo esse essa vitória, se não fosse a sua perseverança, você, né, estaria só sonhando. Então, diz que sonhar é para quem está dormindo, para quem está acordado tem que agir, né, não, Mari? Então, Uhum. parabéns em nome da equipe do Lu, Agradeço. e todas as pessoas que estão aqui. Fica com Deus, boa sorte. Precisando da gente, Mari, sabe onde encontrar. Precisando do Lumen, é isso. Tá bom, querida? Muito obrigado pelo Obrigada, bate-papo, que Pedro. foi muito valioso para todo mundo que estava aqui com a gente. Se quiser mandar um recado final para o pessoal, o momento é agora. Bom, eu queria aqui só agradecer, primeiramente, a vocês pela oportunidade,
de eu compartilhar um pouco da minha trajetória. E é aquilo que você falou, a gente tem muito pouco referência no Brasil, e para mim é um privilégio estar aqui, compartilhar minha trajetória para as pessoas conhecerem e saberem que é possível, independente das nossas origens. E eu quero me colocar aqui à disposição para vocês, caso precisem de algo, o pessoal também aí do chat, qualquer coisa, pode me mandar mensagem lá no Insta. E parabenizar pelo trabalho de vocês também, como eu falei. É muito importante que hoje a gente tenha esse tipo de referência como o Lumen. São pessoas que estão dispostas a mostrar como o estudo faz a diferença na nossa vida, né? Mari, obrigado, obrigado aí. Fica com Deus. Pessoal, é isso. As perguntas que vocês tiverem, vão lá, perguntem para ela e tirem as dúvidas aí, que agora, né, ela não tem jeito. O caminho agora é ela responder o pessoal, porque o pessoal quer saber até se você usa livro físico, Kindle e tal. O importante é ler, galera. Leia, se for impresso, se Nada for. como um livro físico, né? Mas o É, importante é ler. exatamente, mas o importante é ler, beleza? Ó, a Manuela aqui, nossa colega de Lumen, dizendo: obrigado por compartilhar sua experiência. Minha área é muito diferente. A Manu aqui é médica, né, Manu? Mas a dificuldade dos concursos e provas são parecidas. Obrigado. Beijo, Mari. Pessoal, muito Beijo. obrigado. Fiquem com Deus todos. Até o nosso próximo encontro. Fiquem lá nos Trabalhos e os Dias, que a gente tem outros convidados, outras aulas para trazer. E, Mari, sempre que quiser estar aqui conosco para outros assuntos, sinta-se em casa, tá bom? Obrigada, Pedro. Muito obrigada. Tchau, até Tchau. mais, pessoal. Até mais. Beijo.